Bom dia, bom dia, bom dia, quase boa tarde, né? Pessoal que já almoçou aí, então boa tarde, eu ainda não almocei, então é bom dia. E mais uma live aqui, né? É uma live relâmpago, né? E que vou estar falando sobre mentalidade e a importância da gente estar com a nossa mente alinhada. Sabemos, né, que tudo que existe nesse mundo primeiro foi pensado. Né? Primeiro alguém pensou em construir, alguém pensou em produzir algo, né? Então tudo que existe hoje na nossa vida, seja carro, tecnologia, casas, roupas, o que for, partiu da mentalidade, partiu através de pensamentos das pessoas que criaram isso, né? Então aí está a importância da gente cuidar muito da nossa cabeça, porque dependendo do que a gente acredita, o que a gente ficar pensando é aquilo que a gente vai acabar trazendo para a nossa vida, né? Porque, digamos assim, quanto mais você pensa numa coisa, mais você vai prestar atenção naquelas mesmas coisas, né? Naquilo que se alinha com o seu pensamento. Né? Existe a lei da manifestação, a lei da atração, mas nada mais é do que quando você foca a sua atenção, você vai ver mais daquilo. Quanto mais você foca a sua atenção e a sua energia naquilo lá, você vai trazer situações para a sua vida que vão te levar àquela realização, àquela construção de algo, né? E existe até mesmo uma lei, né? Uma lei universal, a lei que tem as leis herméticas, né? Que são leis espirituais, filosóficas, que a primeira lei é a lei do mentalismo, né? Que o universo é mental, tudo parte a partir da nossa mente. E é por isso que eu gosto tanto de falar nisso, né? Eu gosto tanto de falar desse assunto, porque foi algo que mudou completamente a minha vida. Eu venho de uma família simples, né? E hoje, através não só da minha mudança, mas da mudança da mentalidade de toda a minha família, nós conseguimos mudar a nossa realidade. E não é algo assim, nossa, é que começaram a trabalhar em outra coisa, ganharam um dinheiro ali, né? Inesperado, vamos dizer assim, ganhar na Mega Sena. Não, a única coisa que a gente fez foi mudar a mentalidade. Toda a nossa mudança, seja a minha pessoal como da minha família, foi através da mentalidade. A gente começou a buscar ver as coisas no ponto positivo, né? Existe também um livro, Mindset, que é bem legal, que ele explica que existe basicamente dois tipos de mentalidade: a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa, né? Seja, digamos assim, a mentalidade positiva e a mentalidade negativa. E tudo tem dois lados, né? Exemplo, digamos, vou pegar aqui, sei lá, aqui a caneta. Estamos olhando para a mesa caneta, né? Se eu olhar do meu ponto de vista daqui, ela tá lisa, não tem nada aqui na tampa, né? E tá tudo certo. Se você olhar desse lado aí, ela tem o grampinho dela aqui, né? Então nós estamos olhando para a mesma coisa, mas com pontos de vista diferentes. E então tudo na vida tem pontos de vista diferentes, né? Quando você começa a buscar, a encontrar o lado positivo das coisas em tudo, a sua vida automaticamente vai ser mais positiva. Se você fica olhando só o lado negativo de todas as coisas, você pode estar na melhor família, você pode ter dinheiro na conta, você pode ter uma casa maravilhosa, pode ter uma vida maravilhosa, mas você só está vendo o lado negativo, então você vai achar aquela vida horrível, né? Então tudo na nossa vida tem pelo menos dois lados, né? E quando a gente está com a nossa mentalidade mais alinhada, a gente consegue ver o lado positivo das coisas. E muitas vezes a gente acaba nem conseguindo ver o lado positivo das coisas porque a gente está numa confusão mental, né? Ainda mais hoje em dia com a tecnologia que facilita muita coisa na nossa vida, mas se a gente não tem um controle da nossa mente, um controle do que a gente está buscando, se a gente, vamos dizer assim, não tem uma bússola, né? Não sabe onde é que está e não sabe para onde quer ir, aí isso tudo acaba confundindo ainda mais. Porque quanto mais opções a gente tem, quanto mais estímulos a gente tem, a gente acaba ficando perdido, né? Que a gente se baseia em coisas externas. Então aí está a importância da gente controlar isso e trazer o controle da nossa vida para nós mesmos. E isso se dá através da mentalidade, né? Muitos falam, você precisa sair, abandonar sua família e ir para um outro lugar, círculo de amizade diferente para poder crescer, trocar de ambiente. Isso é positivo, né? Mas para você saber se você precisa ou se você quer sair daquele lugar, tudo começa pela mente. Então tudo vai ser a partir do que você quer para a sua vida.
E quando você começa a alinhar isso, né, quando você começa a se questionar, e é muito importante o autoquestionamento, que é um autoconhecimento, que você vai se conhecendo e vai vendo aquilo, tá, mas eu mudei, antes o que fazia sentido ano passado, esse ano já não faz mais tanto sentido. Eu até gostava desse meu emprego aqui, desse meu trabalho, mas hoje eu quero buscar algo melhor, eu quero buscar algo mais para minha vida, quero buscar algo mais para minha família. Então essa parte do autoquestionamento, né, do autoconhecimento, que é você estar indo para o seu íntimo lá, parando para se conhecer de fato, nem sempre é fácil por causa das distrações, mas é extremamente importante se você quer mudar a sua mentalidade, mudar de ambiente, mudar o que for na sua vida. Tudo sempre vai começar pela mente, né? Todas as descobertas, todas as coisas que aconteceram até hoje partiram da nossa mente, né? Da mente das pessoas que realizaram. E quando você tem uma mente forte, né? Quando você tem uma mente alinhada, que você, digamos assim, se conhece, você sabe o que você gosta, você sabe o que faz sentido para você, qual é a coerência, né, da sua vida, o que você faz bem, o que você gosta, onde você está, o que você quer mudar, onde você quer chegar daqui 1 ano, daqui 5 anos. Tudo isso vai fazer com que você cria, né, esse seu ambiente, e daí sim você vai atrás, né, mas sempre vai partir da sua mente, do seu interior, né. Tudo vai partir do seu pensamento, né? Não tem como não. Tem pessoas que falam, mas tipo assim, falam que isso não tem importância, mas a maioria dessas pessoas, elas nem se conhecem, elas não sabem o que faz sentido para a vida delas, né? Elas acham que a felicidade é sair final de semana, gastar em trago, essas coisas assim. Infelizmente é assim, né? E todos nós passamos por essa fase, né? Mas chega um momento que a gente para e pensa, né? Tipo, tá, mas o que faz sentido para minha vida? O que eu vou querer para daqui 1 ano, daqui 2 anos, 5 anos? E quando a gente para pensar, para tirar esses ruídos, né, da nossa mente, a gente consegue ir alinhando. E tanto que é tão importante a mentalidade que existe até essa lei, né? E a lei número 1 é a lei do mentalismo, né? Que é a das leis herméticas. Então assim, pessoal, o que eu quero deixar aqui de recado, né? Independente do que você for fazer, busque sempre pensar, né? Busque o autoconhecimento. Isso não é besteira, isso é uma coisa muito séria, porque a gente vê tantas pessoas aí perdidas na vida, né? Muitas pessoas que têm assim, que conquistaram uma vida próspera financeiramente e muitas vezes acabam botando fora porque não se conhecem. Chega um ponto que eles colocam tanto o valor deles nas coisas que eles conquistaram que eles são vazios, né? Não sei se vocês já ouviram aí aquele ditado que o cara era tão rico, que, quer dizer, tão pobre que só tinha dinheiro, né? Ele não tinha nada mais que dinheiro. E a gente vê muito, né, muito desse pessoal por aí, ainda mais hoje em dia que as pessoas conseguem ganhar dinheiro através da internet e daí ele acaba vindo fácil, né? Às vezes até vendendo coisas aí que não traz tanto benefício para as outras pessoas, né? Tem jogos aí do azar, enfim, e acabam ganhando muita grana sem, digamos assim, um propósito de verdade. E esse dinheiro vem vazio, ele é só um número lá, né? Hoje em dia não é nem papel mais, né? É só um número. Então o próprio dinheiro, né? Pessoas às vezes que você vê histórias, esses dias eu estava vendo até de um funkeiro que ele era muito pobre, ganhou muito dinheiro e depois ele estava, digamos assim, queimando um carro, queimando um Porsche. Para essas pessoas aí, como elas são vazias, elas colocaram o valor delas no dinheiro, né? E como veio tão fácil aquele dinheiro, eles não precisaram, né? Tipo assim, passaram sim por problemas, enfim, mas como eles ganharam dinheiro de uma fonte vazia também, porque jogo, né, cara, tu tá meio que cada um joga, né, se quer, mas tu tá induzindo a pessoa ao erro, né? Então esse dinheiro ele já vem com uma energia meio negativa. E essas pessoas, como tá entrando dinheiro fácil, eles estão nem aí, eles passam a não dar valor mais, né? Tantas pessoas que nem a gente vê aí, tantos artistas, né, que conseguiram ganhar muita grana entrando em depressão, acabam botando tudo fora porque eles meio que amaldiçoam o dinheiro, né? Tipo assim, eu tô desse jeito aqui foi por causa
Eu trabalhei para ganhar dinheiro, agora estou com dinheiro e ainda continuo com os mesmos problemas, né? Ou problemas ainda maiores do que quando eu era pobre. Aí o que automaticamente a pessoa pensa, mas se eu fosse pobre, eu não ia ter tanto problema. Eu tinha problema antes, mas hoje tenho muito mais por causa que eu tenho dinheiro. E eles colocam o peso naquilo que eles conseguiram conquistar com muito esforço, né? E outros, por vir dinheiro muito fácil, acabam botando fora porque aquilo lá, isso daí veio muito fácil para mim, né? Pode ser algo meio que inconsciente, mas é mais ou menos isso aí que passa, né? É mais ou menos isso aí que acontece. Então, quando você já é completo, quando você sabe quem é, quando você faz esses questionamentos que vão levar para uma série de outras coisas, né? De buscas, é uma série de outras ações que você vai fazendo para ir mudando a sua vida, você vai se completando. Você vai sabendo o rumo que você quer dar na sua vida, você vai sabendo aonde você está, o que faz sentido, o que não faz, quem você é, quem você está sendo, né? E assim você vai buscando melhorar a sua vida com o passar do tempo e vai querendo construir coisas melhores para você. Então, você vai estar completo. Então, tudo que vem de fora, ele soma para você, né? Não é algo mais vazio, por causa que como você já está completo, você sabe o que faz sentido para você e o que tem valor verdadeiro. Então você não vai atrás de coisas vazias, você vai ir atrás de coisas que fazem sentido com a pessoa que você se tornou. Então você tem valor, né? Você não coloca valor nas coisas dos outros. Você tem valor, você é completo. Então por isso que é tão importante a gente buscar se conhecer, buscar melhorar a nossa mentalidade e buscar ver o lado positivo das coisas se você quer construir coisas boas para a sua vida, né? Não ficar só olhando situações, olhando o lado ruim das coisas, né? Olhando o lado negativo das coisas. Porque eu sempre gosto de dar o exemplo, né? Você está andando no trânsito, tem uma fila de carro, vem alguém e te fecha, né? Tu tem duas opções, né? Entre a ação e a reação, a escolha, né? O poder da escolha sempre está na tua mão. Você pode começar a xingar o cara, você pode, quem sabe, ir atrás dele, brigar e acontecer uma coisa muito ruim, né? Porque a gente vê tanta coisa aí, o pessoal armado, às vezes por causa de uma briga boba de trânsito pode acontecer uma tragédia. E você pode simplesmente entender que a outra pessoa pode estar distraída, pode estar com pressa, quem sabe está levando alguém para o hospital, né? Alguma coisa assim. Você se colocar no lugar também da pessoa, eu também às vezes estou distraído, posso acabar fechando a frente de alguém. Eu às vezes estou com pressa, eu preciso levar alguém, sei lá, no hospital, alguma coisa assim, alguma urgência, e você vai se apressar e pode acontecer de fechar a frente de alguém. Mas se não deu nada, não deu acidente, não deu nada, tá tudo certo. Só que vai depender do ponto de vista que você está vendo, que você está olhando aquela situação, porque é a mesma situação com dois pontos de vista diferentes, um ponto de vista positivo e um negativo, né? E geralmente quando você olha para as coisas no lado negativo, vai dar ruim, né? Em qualquer coisa simples da vida. Até mesmo assim o cuidado na fala, tudo aquilo que a gente fala tem uma energia muito forte, muito pesada, né? Tem uma energia de decreto, né? Então, quando a gente está com a mente bagunçada, a gente fica xingando e fica praguejando o tempo todo. Mas é algo meio que inconsciente, porque você pensa, não, eu estou falando de brincadeira aqui, eu não estou falando sério, eu não estou xingando alguém, eu estou falando alguma coisa, digamos assim, jogando no vento. Mas a nossa vida, no universo, tudo é energia e tudo é correspondência, né? Você manda e você vai receber de volta. Então, se você ficar só praguejando, só falando coisas ruins, uma hora tudo isso vai acabar voltando para você, porque o universo tem um movimento, né? Então, como você está cuidando da sua mente, você está cuidando do que fala, automaticamente você vai falar coisas mais boas, coisas positivas, né? Que não seja, pode até não ser as coisas mais lindas do mundo, mas você vai cuidar para não falar bobagem e, consequentemente, você vai ir conseguindo também coordenar as coisas que vêm para a sua vida, né? Hoje eu fico muito feliz de ver que tem muitas pessoas já falando sobre mentalidade, falando sobre essa construção de uma vida melhor, né? E precisa ser assim, né? Vocês vão me ver aqui, se você acompanha aqui nas redes sociais, vocês vão estar acostumados já a ver que eu sempre estou falando alguma coisa sobre mentalidade, sobre hábitos, sobre estilo de vida,
mas tudo parte da mente, né? A vida ela só vai mudar se você mudar o seu ponto de vista sobre as coisas, a sua mentalidade, né? E é preciso esse movimento para a gente conseguir fazer alguma mudança maior, porque tem pessoas que, se você vai conversar, até eu estava olhando alguns comentários ali, falando mal do governo, eu vi de um conteúdo que eu acabei colocando, né, falando dos pontos positivos da mentalidade, que era da cultura de um povo, né, de um pessoal lá, de um país. Aí o pessoal veio reclamar lá nos comentários, né, falando, porque o Brasil não sei o que, não vai para frente por causa dos políticos e não sei o que. Só que se a gente sempre jogar a culpa nas costas dos outros, que seja dos políticos, que sim, eles são representantes da população, mas se nós, população, não fizermos nada, nem para mudar a nossa vida, a gente sempre vai estar na M, né? A gente não vai para frente. E uma mudança, digamos assim, de uma nação, ela começa dentro de casa, né? Dentro ali da sua vida, da vida particular, não é lá fora. Porque daí, acompanha aí, eu tenho filhos, né? Se eu sou aquele cara que só xinga todo mundo e fala mal de todo mundo, a tendência é que os meus filhos sigam o meu exemplo e vão continuar assim, vão sempre continuar jogando a culpa nas costas dos outros e eles não assumem responsabilidades. Do contrário, quando você pai, você mãe, começa a dar exemplos de responsabilidade, exemplos de valores para as crianças, você começa a mostrar, e não só para as crianças, mas você começa a viver com valores, a viver com direcionamento, você, sem querer, você está sempre inspirando alguém. Então, quando você transmite essa busca por melhora, essa busca por ser uma pessoa melhor, por cuidar da sua vida, por responsabilidade, que seja as mais simples, desde cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, você transmite isso para as pessoas. Automaticamente, a gente vai criando uma bola de neve que isso vai aumentando. Consequentemente, as gerações vão passando, a mentalidade vai mudando, os políticos vão saindo, porque os que estão muito velhos vão desencarnando, né? Vão saindo do poder e vai chegar um ponto que, se a mentalidade da população mudar, vão querer representantes lá nos poderes com aquela mentalidade positiva também. Automaticamente, né? Se a gente continuar assim em votação, pode chegar um ponto que um desses representantes chega lá e começa a mudar. E aos poucos, eu não estou falando que é daqui 1 ano, daqui 2 anos, é daqui 50 anos. Mas se a gente não faz a nossa parte dentro de casa, com a nossa família, com nós mesmos, nunca vai mudar nada. Não adianta ficar apontando o dedo para vizinho, apontando o dedo para político e jogando a culpa nas costas deles se a gente não faz nada, né? A corrupção, isso daí tudo começa dentro de casa, né? Então, quando a gente muda dentro de casa, quando a gente para da gente sabotar a nossa vida e começa a assumir responsabilidades, a gente tem uma tendência muito grande a transmitir esse lado positivo para as outras pessoas e automaticamente a gente vai mudando o mundo, né? A gente muda primeiro o nosso mundo interno, depois o nosso mundo externo, que é a nossa vida dentro de casa, com a nossa família, e isso vai criando uma reação em cadeia, né? Todo mundo que te observa, porque a gente sempre tem alguém observando a gente, sempre. Independente se você pode ser a pessoa mais fechada do mundo, vai ter sempre pessoas de olho em você e se inspirando, seja para coisas boas ou coisas ruins. Então, por isso que quando a gente começa a buscar tá com a mente alinhada, começa a buscar estar pensando e olhando para o lado positivo das coisas, a gente tem uma tendência muito grande a construir e, né, a conquistar tudo aquilo que a gente tem de objetivo, e automaticamente a gente começa a mudar a nossa vida para muito melhor e, consequentemente, também a gente inspira outras pessoas a mudarem a vida delas também. Desde que seja tipo assim, tá treinando, né? Várias vezes eu gosto de postar aqui, quando eu tô treinando, né? Às vezes eu vou jogar pádel, que é prática de esporte, no geral, né? Eu resumo tudo isso em prática de atividade física, prática de esporte. Não interessa se você é iniciante, se você já joga bem, se você começou a treinar ontem, se você treina há anos. Isso é uma construção de saúde, né? E quando a gente começa várias vezes já as pessoas falam assim, eu comecei a caminhar porque eu via tu postando vídeo caminhando com a sua cadela, com a tua cadela, né? Com a Dora.
Ah, eu comecei a treinar porque eu vejo tu sempre, mesmo no frio tu ia treinar, né? E assim, ó, muitas pessoas começam a botar desculpa, hoje tá frio, mas não tenho dinheiro para ir na academia, não tenho tempo, não sei o quê. Hoje em dia, né, temos as redes sociais que tem muito conteúdo de graça pra gente, é só a gente tirar um tempo, em vez de ficar olhando fofoca e meme, a gente buscar coisas positivas para nossa vida, que vai ajudar aqui, ajudar no alinhamento da nossa mente. Então tem exercício físico de graça, né? Para não ter desculpa, que não sei treinar, que não tenho tempo para ir na academia, enfim. Tem até no livro Hábitos Atômicos, ele sempre dá a ideia de começar pelo menos com 2 minutos, né? Uma chave ali, um gatilho mental para você iniciar uma atividade física. Eu fiz o teste de um treino de 2 minutos, fazendo agachamento por 2 minutos. Eu fiz 70 agachamentos, né? Eu fiquei sem caminhar direito aquele dia. Então assim, é só vontade, pessoal, é só vontade. A gente não precisa gastar dinheiro para treinar se você quer, se você está apertado no momento, né? Treina sozinho, treina em casa, vai numa praça, vai caminhar, vai correr, não custa nada, né? Só custa levantar a bunda do sofá e fazer, parar de ficar reclamando, né? Então assim, é assumir a responsabilidade, mas para tudo isso que eu falei, para começar a gente precisa estar com isso aqui em ordem. A gente precisa se olhar no espelho e olhar assim, mas eu preciso baixar o peso, eu estou muito magro. No meu caso, eu era muito seco, eu era muito magro, eu não tinha massa muscular, né? Para mim, a minha dificuldade é ganhar peso, é ganhar volume. E daí eu olhava no espelho e disse, putz, eu estou muito seco. Aí eu comecei a treinar. Eu sempre fui muito ativo, eu pedalava, jogava bola, fazia karatê, fazia taekwondo, ia na academia depois, mas eu sempre gostei muito de treinar no ar livre, né? Então eu ia numa praça onde tinha uma barra, fazia barra, apoio abdominal, corria, eu sempre fui muito ativo. E mesmo quando assim, eu tava apertada a grana, eu fazia esses treinos. Eu treinei por muito tempo de graça, sozinho, né? Eu pesquisava ali os exercícios e começava a botar em prática, né? Depois, quando eu tive condições e quando eu tive mais tempo, e eu organizava o meu tempo para dar tempo de treinar, eu comecei a treinar em academia, né? Enfim. Mas tudo parte daqui, tudo parte da mente. Tudo que a gente construiu hoje foi porque a gente sentava, eu e minha esposa, e começava assim, o que tu acha de nós fazer tal coisa? O que tu acha de nós fazer de tal forma, né? De nós trabalhar de tal maneira? Vamos guardar dinheiro para comprar tal coisa, né? E a gente sempre foi muito de investir, seja nas empresas, né? De controlar o dinheiro, controlar os gastos, mas tudo isso que vem na vida é através da mentalidade, porque não adianta, como eu falei antes, pessoas que ganham dinheiro muito fácil, elas não, digamos assim, elas não suaram, elas não sabem o valor daquilo lá, elas não sabem o valor do esforço que é para ganhar. Então, exemplo, olha quantos casos já aconteceu de pessoas que ganharam na Mega Sena, né? Ganharam milhões de reais numa tacada, assim, de uma hora para outra, e em pouco tempo queimaram aquele dinheiro, botaram tudo fora, em festa, em bebedeira, né? Os homens que ganhavam botavam fora gastando com mulheres, né? Então assim, se você não tem uma mentalidade em ordem, você vai fazer cagada, né? Porque até mesmo, digamos assim, você quer ganhar muita grana, né? Você quer mudar de vida financeiramente, vou dar o exemplo. Mas se você não se prepara, se você não estuda, digamos assim, como eu vou fazer para controlar, tipo, o básico, né? Eu fico muito feliz que o meu pai me ensinou isso, tipo, eu vou compartilhar com vocês aqui, as regrinhas muito simples do financeiro, né? Sempre gaste abaixo do que você ganha, nunca passe do valor que você ganha. Não adianta você ganhar, você pode ganhar 50 mil reais no mês. Se você gastar 51 mil reais no mês, você sempre está com as cuecas na mão, né? Você não tem dinheiro, porque você ganha 50, mas gasta 51, né? Então não é a quantidade do dinheiro que você ganha, né? É conforme você vai se adaptando. Que nem na época que eu ganhava 1.000 pila por mês, eu adaptava os meus gastos dentro daqueles 1.000 pila, né? Eu guardava uma parte ali, conforme, né, eu conseguia, eu sempre deixava uma parte, pelo menos 100 pila era certo, se eu podia guardar mais, eu guardava mais.
e adaptava os meus gastos dentro daquilo que eu tinha, né? Faça sempre o melhor dentro das suas condições que você está, né? E vai buscando sempre melhorar, buscando novas formas de ganhar mais, vai buscando novas formas daquilo que você já faz lá para você ganhar mais, ou buscar outro trabalho, outra fonte de renda extra, né? Então, cuidar sempre o jeito que você gasta, né? Primeiro de tudo, no meu ver, assim, é aprender a cuidar do dinheiro. Primeiro, eu ganho 10, eu vou gastar 7, né? Guarda 3. Então, sempre gastar menos do que você ganha. Segunda parte, né? Buscar sempre ganhar um pouquinho mais, né? Então, digamos assim, tá trabalhando lá, se esforce para ganhar um aumento. Se não tá feliz naquele trabalho lá, busca um trabalho melhor. Busca fazer algo extra, né? Algum trabalho extra. Depois aprenda a investir dinheiro, né? Eu não estou falando só investir, que nem hoje em dia tem renda fixa, renda isso, renda aquilo, né? Bolsa. Investir o dinheiro, às vezes é no seu estudo, né? Você entender o que você pode fazer, ou abrir alguma coisa sua, né? Algum negócio seu mesmo. Como você pode fazer para ganhar mais juros, né? Hoje a gente está numa fase muito boa, né? Que está sendo pago muito juro para quem tem um dinheiro lá investido. Então, assim, você estudar, você aumentar a sua capacidade, né? A sua capacidade de gerar. E não é se matando de trabalhar. Às vezes, tipo assim, você vai olhar as pessoas que mais têm dinheiro, elas trabalham pouco, né? Que nem se você vai comparar um servente de pedreiro, um cara trabalha no pesado, trabalha lá desde cedinho da manhã até algumas horas no sol, né, debaixo do tempo feio ali, e ganha pouco, né? Várias outras profissões aí, né, que as pessoas se matam trabalhando e ganham pouco, relativamente muito pouco, né, comparado ao esforço físico que tem que fazer. Então, quando você aumenta a sua capacidade mental de você criar novas coisas, de você desenvolver algo que você já tem, porque muitas vezes, que nem volta lá atrás, né, o autoconhecimento, porque você já pode ter um conhecimento muito grande aí guardado e você só não entendeu como botar na prática para tornar aquilo lá um ganho, né, uma fonte de renda. Então, isso é muito importante você parar para ver, porque você já pode ter a sua mina de ouro aí, né, nas suas mãos, quer dizer, na sua mente, e isso pode fazer total diferença na sua vida. Então, quando você se alinha para isso, você, digamos, consegue trazer isso para a sua vida, até mesmo vida financeira. Então, se você aprende a cuidar do dinheiro, né, aprende a gastar de maneira responsável, né, sempre menos do que você ganha, você começa a investir, né, no seu conhecimento, é meio que tudo meio parelho, né? Então você vai cuidar, você vai estudar, vai aumentar a sua capacidade, depois você vai ver no que você pode fazer para aumentar, né, os seus ganhos, e depois como investir cada vez melhor, né? Então são regras totalmente simples, não precisa ser nenhum especialista em finanças para você colocar isso em prática, né? É só você aprender a cuidar do dinheiro e aumentar a sua capacidade, que as outras coisas elas vão vindo automaticamente. São coisas simples que a gente vai colocando na vida, né? Eu gosto também de falar que a vida é muito simples de ser vivida, só que você precisa se conhecer. Quando você se conhece, você para de entrar em enrascada. Muitas vezes as pessoas gastam dinheirão em coisas que é para alegrar os outros e nem faz sentido para elas, né? Hoje a gente vê tanto essa onda de não, para sentar na mesa dos poderosos tem que estar com um relógio de 1 milhão no pulso. Para ser bem sucedido na vida, você precisa estar andando de Porsche, você precisa estar andando com marca não sei o que. Isso é só para métrica de ego, né? Isso daí é só para imagem, e geralmente é para mostrar para os outros, que muitas vezes quem tem nem faz tanto sentido. Tanto que eu gosto de estar vendo sobre isso, né? Assim, eu acompanho vários cortes de podcast, de empresários, isso, aquilo, e vários eu já vi que os caras tinham Porsche, que tinham um carro isso, carro aquilo, e eles estão vendendo, porque daí, e geralmente o entrevistador ele pede, mas por que você vendeu o seu carro? Por que você só está com um carro? Quantos carros você tem agora? A maioria da galera está falando, tipo assim, vendi meu carro porque era muito caro, era muito dinheiro para estar parado, não faz mais sentido para mim, é muito arriscado ficar andando com esses carros caros onde eu moro,
né? Ah, eu vendi o carro para investir o dinheiro, para comprar uma coisa que fazia mais sentido. O carro perdeu sentido para minha vida, né? Para o que eu estou vivendo agora. E daí a gente entende isso, que acaba comprando. Pode ser, ok, pode ser o sonho da pessoa dirigir um carrão, mas é algo que não faz tanto sentido assim para a vida, né? Se você vai ver, são carros com a manutenção muito cara. O Brasil tem as ruas, as estradas horríveis, então dependendo do carro que você vai andar, vai dar BO no carro. Então, assim, muitas das coisas que a gente acha que vai ser símbolo de prosperidade, na verdade é só ego, né? É só imagem, só aparência. E na maioria das vezes é mais para os outros do que para você mesmo. Então, quando você tem o autoconhecimento, que você já se conhece, você sabe o que faz sentido. Exemplo do carro que se encaixa na sua vida, né? No que você quer. Você vê roupas, hoje em dia teve aquele caso lá também que os chineses lá, por causa de briga com os Estados Unidos, os chineses resolveram jogar na merda no ventilador e mostrar que as fábricas das marcas caríssimas são as mesmas as fábricas das marcas caríssimas são as mesmas fábricas que produzem para vender tipo na 25 de março, né? Então, assim, para te ver que você paga só pelo símbolo que está estampado na bolsa, na roupa, enfim, né? Porque a qualidade é a mesma, são as mesmas fábricas praticamente de todas essas mercadorias, esses produtos praticamente são as mesmas fábricas. Então, assim, para a gente colocar a mão na consciência, né, e parar para pensar o que de fato faz sentido, né? O que faz sentido para mim, né? Para mim faz sentido estar com a minha família, ter um tempo livre, parar para ficar olhando para a natureza, parar para tomar o meu café, né? Isso faz sentido para mim. Às vezes, hoje, graças a Deus, a gente consegue conhecer mais lugares, a gente consegue viajar, mas eu já tive em lugares maravilhosos, né? Que Deus nos abençoou de poder estar lá, e eu estava chateado, eu estava achando uma porcaria aquilo lá. E em um lugar incrível, né? Então não é o lugar que você tá, não é as coisas que você tem que são ruins. Às vezes é você que está perdido, né? Então quando você se coloca, você se entende, você dá sentido às coisas na sua vida e você vê aquilo que de fato traz coisas positivas e alinhadas com você, né? O universo é coerência. Então, quando você pensa algo, você vai em busca daquilo, você alimenta aquela energia, essa energia ela acaba vindo para você também. Então, assim, cuida o que você está pensando, porque tudo parte da mente, e começa a fazer coisas positivas, né? Meu conselho faça sempre as coisas positivas, né? Que nem tanto Napoleão Hill tem a regra de ouro, né? Que faça para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. E a lei do universo, ela é exata. Tudo aquilo que você faz vai voltar para você. Então, tudo aquilo que você faz para os outros, que você faz para o universo, ela vai estar voltando para você. Então, muito obrigado, ótimo final de semana e até a próxima.